A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Lucas 17, versículos 18 em diante diz assim: os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem trajado de vestes finas? Não, os que andam com preciosas vestes e vivem no luxo estão nos palácios reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais do que profeta.
Este é aquele de quem está escrito: envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A Bíblia diz no texto que nós lemos que os discípulos de João anunciaram a João todas as coisas que o Senhor Jesus estava fazendo, as coisas que ele fizera em ressuscitar o filho da viúva lá de Naim e também de curar o servo do centurião. Isto despertou uma curiosidade na vida de João, e João envia os seus discípulos até Jesus com uma pergunta, com uma dúvida que estava em seu coração: és tu aquele a quem nós devemos esperar, ou nós devemos aguardar um outro? És tu o Messias? És tu aquela pessoa que Deus havia prometido que viria? E estranho, meus queridos, esta pergunta de João Batista, porque ele sabia que quem Jesus era. Há alguns anos atrás, no começo do ministério de Jesus, quando ele vira a Jesus vindo até ele, Deus havia dito para ele: olha, quando você vir o Espírito Santo descendo sobre um homem, aquele homem é o Messias. E quando João viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, ele apontou para Jesus e ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, um tempo depois, João está preso, João está na cadeia e prestes à morte, e ele iria morrer dali a alguns dias. E eu não tenho dúvida que algumas coisas estavam em seu coração, e uma dúvida surgiu em seu coração: será que realmente o meu ministério não foi em vão? Será que eu não apontei para a pessoa errada? Será que este homem realmente é o Messias? E muitas vezes este tipo de coisa acontece conosco também. A dúvida, muitas vezes as coisas estão indo bem em nossa vida e nós temos certeza de algo, mas as lutas vêm, problemas tentam se levantar em nossa vida, e muitas vezes as dúvidas começam a querer entrar em nosso coração, dúvidas a respeito de Deus, dúvidas a respeito do amor de Deus, dúvidas a respeito da presença de Deus, dúvidas a respeito da salvação. Muitas vezes as pessoas ficam se questionando: será que eu sou salvo? Será que Deus está agindo? Será que Deus está falando comigo? E muitas vezes as perguntas surgem na mente das pessoas, lançando dúvida, e a dúvida acaba roubando a fé do coração das pessoas. Se elas não tratarem com a dúvida em sua vida, se elas não acertarem aquela área em sua vida, a dúvida vai acabar vencendo e levando esta pessoa muitas vezes ao desespero, à incredulidade, a abandonar a Deus, a abandonar a sua fé. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas, as injustiças da vida. Como é que Deus pode estar no controle se algumas coisas parecem estar descontroladas? Como é que Deus diz que responde às orações se eu orei tanto? Olha, eu jejuei, eu fiz tudo o que era certo, eu fiz tudo o que eu aprendi, e eu orei com fervor, eu busquei a face de Deus, mas eu não sei, Deus parece que não respondeu a minha oração. Será que Deus responde a oração? Será que Deus realmente se preocupa com a minha vida? Será que Deus realmente está olhando para a minha necessidade? Eu olho para Deus, eu estou olhando para a Bíblia, eu estou tentando fazer tudo aquilo que está escrito, mas será que o Senhor está vendo? Será que o Senhor está agindo? Porque algumas vezes eu me sinto como se Deus não estivesse agindo em minha vida. Algumas vezes as dúvidas vêm ao meu coração e eu me sinto como se o Senhor não estivesse abençoando a minha vida. Muitas vezes, quando as pessoas estão debilitadas fisicamente, queridos, elas têm a tendência a questionamentos. Quando uma pessoa ela está sofrendo fisicamente, ou quando João estava aqui na prisão, porque ele talvez não esperava morrer daquela maneira, e ele sabia que havia uma sentença sobre a sua vida, e ele estava fisicamente limitado àquele espaço daquela prisão, e isso começou a trazer
conflitos em sua mente, e muitas vezes acontece com as pessoas também, quando alguma coisa sai do normal em sua vida, surgem as dúvidas sobre o caráter de Deus, se Deus é fiel, se Deus é justo, se Deus é amor, se Deus cuida, porque certas coisas acontecem com algumas pessoas, se Deus olha, porque algumas coisas acontecem com certas pessoas, se Deus está no controle, porque certas coisas parecem estar fora do controle, se Deus diz que supre as necessidades, porque então eu estou com tantas lutas financeiras em minha vida, e muitas vezes as pessoas acabam permitindo que a dúvida entre em seu coração, e a dúvida até pode vir querer bater a sua porta, mas se você permitir que ela resida lá em tua vida, meu querido, você vai sofrer, e você vai perder realmente as bênçãos do Senhor sobre você. Eu estava um tempo atrás pregando sobre a vida de Moisés, e vocês viram que Moisés teve muitos problemas, porque ele quis agir pelas suas próprias forças. Ele sabia que ele era o libertador de Israel, e então ele falou, bom, eu vou fazer alguma coisa, porque Deus falou em meu coração que ele tem um plano para a minha vida. E Moisés agiu antes da hora de Deus, agiu antes do tempo, agiu fora de tempo, porque, meu querido, Deus pode ter um plano para a tua vida, mas se você errar o momento de Deus, você vai sofrer as consequências daquilo por errar o momento de Deus. Deus pode ter planos maravilhosos para você, como ele tinha para Moisés, e Moisés pensou, não é agora, e então Moisés foi lá e matou o egípcio, e a Bíblia diz que aquilo foi descoberto, ele teve que fugir do Egito para o deserto, e ficou no deserto ali por 40 anos, e ele tinha sonhos em seu coração, mas ele teve que deixar os seus sonhos de lado, ele se sentiu uma pessoa fracassada. Eu não tenho dúvida de que Moisés ficou com dúvidas sobre Deus, Moisés ficou com dúvidas sobre o plano de Deus para a sua vida, e eu tenho certeza que lá no deserto ele perguntou para o Senhor, mas Deus, por que estas coisas aconteceram comigo? Deus, por que eu estou aqui agora sozinho? Deus, por que eu estou neste deserto? Deus, eu não entendo, Senhor, eu achei que eu estava fazendo tudo certo, mas as coisas deram todas erradas. Na verdade ele não estava fazendo, ele estava fazendo aquilo que talvez ele achava que era certo, mas não era o que Deus achava que era certo, não era o que Deus tinha de melhor para a sua vida. E quando a gente age, meu amado, apenas baseados no nosso entendimento, nós vamos sofrer as consequências, e muitas vezes depois daquilo o diabo vai vir para lançar dúvidas sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus, sobre a justiça de Deus, e nós podemos perder a nossa fé se nós deixarmos que o diabo faça estas coisas. Muitas vezes depois de um fracasso a pessoa fica em dúvida. Muitas vezes depois que ela tentou alguma coisa e não deu certo, ela fica com dúvida. Muitas vezes depois da oração que ela achou que era a oração da fé e o doente não levanta, ela fica com dúvidas. Muitas vezes depois dela tomar uma atitude ousada, pensando, não, vamos lá que eu vou vencer, mas ela não acontece que ela não vence porque ela estava fora do horário de Deus para a sua vida. Então ela vem a dúvida ao seu coração. Geralmente, meus amados, as lutas vêm em nossas vidas quando nós erramos o alvo. Geralmente as lutas vêm em nossa vida quando nós erramos a direção, quando nós somos precipitados, quando nós não sabemos esperar pelo mover do Espírito, quando nós não sabemos esperar pelo mover de Deus, quando nós colocamos o nosso carro na frente do carro de Deus, quando nós agimos pela nossa própria sabedoria, então sofremos as consequências daquilo, e a dúvida vem em nosso coração, e muitas vezes aprisiona a vida das pessoas. Lá naquele livro O Peregrino, John Bunyan, ele fala que o cristão, ele ficou preso no castelo da dúvida por uma semana, e ali ele sofreu tormentos terríveis, porque a dúvida é uma coisa terrível. Quando ela vem na mente da pessoa, ela causa depressão ao coração da pessoa, ela abate o coração da pessoa. E alguns salmistas perguntaram isto para
Deus: Senhor, até quando eu vou estar assim? E o Senhor não vai agir. E dúvidas entraram no coração daquelas pessoas. Mas nesses momentos escuros que a dúvida quer entrar em nossa vida, nós precisamos aprender a fazer como João Batista fez: irmos a Jesus, trancarmos a porta do nosso quarto e falarmos com Deus, que pode resolver as nossas dúvidas e pode revelar a palavra para nós e dar a direção certa para a minha vida e para a tua vida, meu amado. Eu me lembro quando eu me converti há 20 anos atrás. Eu amava a Deus com todo o meu coração, mas por muitas vezes o diabo falava em minha mente. Um dia eu acordava bem e me sentia lá no céu, mas no dia seguinte eu levantava meio abatido, e as dúvidas vinham em minha mente, perguntando lá no meu coração: olha, será que você é salvo? E eu muitas vezes me sentia o pior perdido que pudesse haver na terra. Outros dias me sentia cheio do Espírito Santo. Aí no dia seguinte eu me sentia novamente vazio e me sentia perdido, e aquela dúvida atormentava a minha vida, até que um dia eu fui para o meu quarto, eu tranquei a porta e eu orei a Deus. Eu falei: Senhor, eu não quero mais ficar nesta dúvida, eu quero estar baseando a minha vida na tua palavra. Eu aprendi, meu amado, a basear a minha vida na palavra de Deus. Quando nós confiamos na palavra do Senhor, a dúvida vai sair do nosso coração e da nossa vida, porque esta palavra é infalível. Ela vai acontecer do jeito exato que ela está escrita. Nós temos que fazer algumas coisas que são importantes para nós. Primeira delas, nós precisamos aprender a confiarmos no Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Confiarmos no Senhor, termos a certeza que o Senhor, aquilo que o Senhor falou é exatamente aquilo que Ele vai fazer, que aquilo que está escrito é exatamente aquilo que vai acontecer. E embora você possa ser que não entenda muito bem as coisas no momento, você deve aprender a confiar em Deus com todo o teu coração e com toda a tua vida, sabendo que Deus tem cuidado de você e que Ele não vai deixar você naquela situação para sempre, meu amado. A segunda coisa é que nós precisamos aprender a confiar no caráter de Deus, que Deus não muda. Porque o diabo vai falar em nossa mente, as dúvidas vão surgir em nossa mente com relação ao caráter de Deus. Por quê? Deus é bom? Não, Deus não é tão bom. Como é que um Deus bom pode permitir que tantas coisas ruins aconteçam? Como é que um Deus bom pode permitir que tantas guerras aconteçam? Como é que um Deus que ama pode permitir que tantas crianças fiquem pelas ruas? Como é que um Deus que ama pode permitir uma guerra sangrenta em que crianças são mortas e velhos e mulheres? Como é que Deus pode ser bom? Deus na verdade não é bom. Então muitas vezes as dúvidas vêm sobre o caráter de Deus. Deus na verdade não é justo, porque eu olho para o ímpio e o ímpio prospera, o ímpio vai em frente, mas eu olho muitas vezes para o justo e vejo que sofrimentos vêm também sobre a vida dos justos. Na verdade eu acho que Deus não é fiel, eu acho que a palavra não é verdade, e muitas vezes as dúvidas vêm em nosso coração para questionarmos o caráter de Deus. Será que Deus é realmente assim? Mas meu amado, todas as coisas acontecem, o sofrimento e a dor acontecem no mundo, não é por culpa de Deus, é por culpa do homem que resolveu escolher um caminho longe de Deus. Quando a pessoa escolhe o caminho do pecado, ela vai sofrer as consequências daquilo. Então o homem escolhe o egoísmo do homem, ele quer ter uma coisa que está na mão do outro, então ele invade a cidade do outro, e ele mata o outro, ele faz coisas para conseguir as coisas para si. Não é culpa de Deus. Deus entregou a liberdade do homem escolher o caminho do bem ou o caminho do mal, mas quando o homem escolhe o caminho do mal, então as coisas acontecem, as tragédias acontecem, e Deus não vai intervir, porque Ele deu a você a liberdade de escolher se você quer ou não quer servir a Deus. Mas isto não muda o caráter de Deus. A Bíblia diz: Deus é bom para com Israel. A Bíblia diz: Deus é bom para conosco. A Bíblia diz que Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus é um Deus que cuida da nossa vida. A Bíblia fala sobre o caráter
caráter de Deus, e nós precisamos aprender a confiarmos no caráter de Deus e não permitirmos que as circunstâncias ao nosso redor ou as dúvidas que querem entrar em nosso coração possam dizer o contrário do que a Bíblia diz. Nós temos que nos apegarmos ao Senhor, apegarmos à Bíblia e termos certeza do caráter de Deus, que não muda. Ele não muda jamais. A terceira coisa que nós precisamos, meu amado, nós temos que nos apegarmos a algumas âncoras que vão nos sustentar lá no meio da tempestade em nossa vida. Porque algumas situações podem parecer querer envolver a vida da pessoa. João estava lá naquela prisão, sozinho, longe de muitas pessoas que ele amava. Eu tenho certeza, os seus discípulos não podiam ir a toda hora visitá-lo. Os seus discípulos mandavam talvez recado para ele. Eu não sei se João foi torturado naquele lugar, mas ele estava ali se sentindo sozinho. E algumas coisas que nós precisamos ter em nosso coração para atravessarmos estas coisas e vencermos a dúvida em nossa vida também, meu amado. Algumas âncoras para sustentar a nossa fé. É nós sabermos primeiramente que Deus é um Deus todo-poderoso e que pode resolver qualquer coisa em nossa vida, e que pode interferir na nossa história, e que pode interferir em nossa vida, e que pode mudar a nossa situação. Deus tem todo o poder em suas mãos, Deus tem toda a autoridade em suas mãos, Deus tem todo o conhecimento em suas mãos. Eu não posso duvidar disto. Eu sei porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo pode todas as coisas. Eu devo descansar no Senhor ao saber estas coisas em minha vida, meu querido. Há alguns anos atrás, nós estávamos para mudar do outro prédio, e nós vimos um prédio ali na Vila Guilherme, que era um prédio muito grande, maior do que este aqui, e para nós aquele era um lugar excelente, e nós fomos até lá, e nós quisemos alugar aquele lugar, e nós andamos ali, e oramos ali, e foi grupos de irmãos orar naquele lugar, e nós oramos lá na rua, e nós clamamos a Deus ali por aquele lugar, e nós demos volta naquele prédio, e nós fizemos tudo o que nós sabíamos que nós poderíamos fazer, e pedimos: Senhor, dá-nos este lugar parece ser maravilhoso para nós. Mas, meu querido, depois nós entendemos que Deus não quis dar para nós aquele lugar. E eu não fiquei com raiva de Deus, eu não fiquei bravo com o Senhor. Quando não deu certo a negociação com aquele lugar, eu fui para a minha casa e eu orei. No meu coração eu pensei: bom, aquele é o melhor para nós. Mas eu orei e eu sabia que se Deus não deu, é porque Deus sabe o que é o melhor para nós, e Deus cuida da nossa vida. E eu então resolvi confiar no Senhor, resolvi descansar em Deus, resolvi saber que Deus estava cuidando da nossa vida em qualquer circunstância, ainda que eu não estava entendendo, e não poderia jamais duvidar da fidelidade de Deus, duvidar de que Deus responde orações, duvidar da bondade de Deus, e duvidar de que Deus teria o melhor para nós. Não, eu falei: não, Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para nós, e se uma porta está fechada, é porque o Senhor tem uma outra porta aberta à nossa frente, e se uma porta está fechada diante de nós, é porque o Senhor tem algo melhor ainda para a nossa vida. Então eu vou confiar em Ti. E daí depois, uns dias, Deus abriu as portas deste lugar, e nós mudamos para cá, e tem sido uma bênção estarmos aqui. E depois eu vim, depois de um tempo, de uns meses, começou a época de chuvas, eu comecei a ver pela televisão aquelas enchentes, e eu vi o prédio lá onde nós queríamos mudar. Apareceu na televisão aquela rua com 1 metro e pouco de água, e não tinha condição das pessoas passarem ali naquele lugar. E eu pensei: bom, nós tem coisas que nós não sabemos, mas Deus é um Deus que sabe todas as coisas, e Ele cuida da nossa vida, dos mínimos detalhes. Então eu não preciso duvidar de Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido, e que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Se você não entende agora, descanse no Senhor e entregue nas mãos de Deus, e saiba que Deus está cuidando de você, meu amado.
quero dar um aviso especial a você que tem nos acompanhado durante alguns anos pela televisão, que a partir do próximo sábado, da próxima semana, nós vamos estar aqui na TV Manchete em um novo horário, das 9h30 às 10h30 da manhã, todos os sábados para todo o Brasil, e durante 1 hora você vai poder estar conosco, louvando a Deus, ouvindo a pregação da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente a tua vida. Convide alguém, telefone para alguém, avise os teus amigos que a partir da próxima semana, às 9h30 da manhã, nós temos 1 hora juntos, todas as semanas, para que a tua vida seja abençoada e que você possa crescer no conhecimento de Deus. Até lá!